E aí, gente, tudo bom? Esse vídeo eu vou falar sobre 19 coisas que eu fazia relacionadas à alimentação, hábitos alimentares, comidas, que eu achei que eu estava arrasando. Talvez você se identifique. E muitos deles eu fazia ou pensava há menos de um ano atrás, então são coisas recentes. Roda a vinheta, porque agora temos vinheta. Eu não vou fazer um histórico agora de como era a minha alimentação, de como eu fui me reeducando, nada do tipo. Isso eu deixo pra depois. Mas eu vou falar algumas coisas que eu simplesmente achava que eu fazia certo. E assim, eu nunca fui de fazer dietas da moda. Muita gente pode se identificar por isso. Óbvio, já fiz. Também não sou nutricionista, zero médica, zero especializada nisso. Não é a minha intenção ficar desbancando de um a um dos itens, mas eu pesquiso muito. E assim, são coisas que vocês podem com certeza acreditar que já foram desbancadas por pesquisas. Vai por mim, dá uma procurada. Vamos nessa. O início começa com coisas mais triviais, mas pro final estão coisas que foram realmente descobertas pra mim. A primeira coisa: comer de 3 em 3 horas. Hoje em dia o que eu faço é, eu como quando eu sinto fome. Isso foi indicado pela minha nutricionista, ela me explicou isso direitinho. A primeira coisa que passa na cabeça é, mas se eu for comer só quando eu tenho fome, eu vou comer todo minuto, porque sempre tenho fome, sempre estou faminta. E aí você entende que não é bem assim, por N motivos, mas o principal é óbvio que você está colocando pra dentro do corpo, se está te nutrindo ou não, se é vazio ou não. A segunda coisa é contar calorias. Quem nunca? Cara, essa de calorias eu já parei faz um tempo. Foi uma das coisas que eu vi que não fazia o menor sentido, depois que é muito verdade que um brigadeiro e uma maçã têm a mesma quantidade calórica. Lê os ingredientes, todo mundo já tá careca de saber que na lista de ingredientes dos produtos é em ordem decrescente, que tem maior quantidade para menor quantidade. É o que importa, os ingredientes que você tá colocando pra dentro do corpo, não importa a quantidade de calorias, pelo amor de Deus. No meu antigo trabalho, tinha umas meninas que falavam, nossa, mas e essa barrinha que você comprou, quantas calorias tem? Eu sempre arremessava as coisas nelas. Eu falo, pelo amor de Deus, não conte caloria. Tem muitas outras coisas importantes pra se ler no rótulo, mas número 1, com certeza, são os ingredientes. Bom, terceiro, suco de caixinha. Saudável? Como assim? Suco de caixinha. Suco. Eu nunca fui do refrigerante, então eu achei que eu abalava. Era a pessoa mais saudável do mundo que eu não tomava refrigerante, mas enfim, tomava sucos de latinha, de caixinha. E galera, não, é muito açúcar, é estabilizantes, muitos conservantes, enfim, só não. Inclusive, mate leão de garrafinha é o ó também, tipo, o segundo ingrediente é açúcar. Primeiro é água, depois é açúcar, depois vem o chá. Nem sei se depois é o chá. O quarto, ainda nessa leva de suco, eu achava que suco era a mesma coisa que tomar água. Logicamente, todo mundo sabe a importância de tomar água. Inclusive, eu tô pensando em fazer um vídeo só de minha vida pós tomar muita água e minha vida pré, antes de tomar muita água. Então, não existe nada que substitui a água para a questão de hidratação e para obter os benefícios. Salvo exceção de chá, tá bem? O quinto, eu achava que pão integral era o máximo. E, lógico, pão branco, não, nunca. Pão integral, cara, que a gente lê só lá no rótulo integralzão, não significa nada. Eles tomam a liberdade de colocar integral porque tem um tiquito de cereal. Aí eles já põem lá o integralzão com aquela fazenda no fundo da embalagem. Pastos de trigo, pastos? Não é pastos. Com plantações de trigo. Para saber se realmente um pão ele é integral, lista de ingredientes. O primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral. Não vale farinha de trigo... Pera que eu tenho a cola. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Isso é a mesma coisa que refinado. Também uma outra coisa é a proporção de fibras. Cada 5 gramas de carboidrato deve ter pelo menos 1 grama de fibra. Um pão realmente integral, lindo, maravilhoso, que você compra nessas padarias artesanais, só tem, 4 ingredientes, que é farinha de trigo, água, sal e fermento. Salvo exceções, um pouquinho de açúcar. Hoje em dia eu não como mais pão. Não tenho mais necessidade, mas enfim, comia muito quando eu morava com a minha mãe e tal. O Gustavo, meu namorado, tem um pão aqui. Pera, vou ler os ingredientes. Ele consome esse pão aqui, que né, olha que embalagem fofinha, parece super da fazenda ali. Mas enfim, ele não é o caso de um pão integral. Ele é um pão branco mesmo, tá? E aí, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, ou seja, farinha de trigo refinada. Açúcar.
óleo vegetal de soja, glúten, vinagre, sal e aí emulsificantes, que começa aquele bando de coisa que eu não sei nem ler. Monodigliceridos de ácidos graxos, não vou perder tempo. Não precisa de ter tudo isso no pão, mas vocês entenderam, né, meu ponto. Bom, sexto. Peito de peru é muito mais saudável. Entre presunto, entre mortadela, entre salame, eu sempre escolhi o peito de peru. Nossa, erroneamente, gente. Todos os embutidos em geral, eu acho que quem ainda consome embutido tá colocando uma quantidade absurda de sódio pra dentro do corpo. Isso é uma ligação muito simples. Sódio significa muito sal. Sal significa muita retenção de líquido. Bom, se você quer emagrecer, você obviamente não vai querer reter líquido. Tá. O sétimo item é que eu achava que eu nunca precisaria de um nutricionista na minha vida. Na minha casa, a gente nunca teve uma alimentação muito errada. Meu lanche da tarde era um pacote de biscoito. Enfim, eu achava que, cara, eu me alimentava super bem e nutricionista só serve pra te passar uma dieta. E não, cara, nutricionista, avião... Alguns motivos que eu acho legal de nutricionista. Um é ver a realidade da sua composição, massa magra, massa gorda. Outra que... encontrar um nutricionista bom, gente, ter tempo pra te atender e tal. A minha nutricionista hoje em dia, minha consulta com ela dura 1h30. Além de eu contar tudo que eu passo, tudo que eu quero, enfim, o que eu tô querendo mudar, ela me explica muita coisa. Enfim, é aprender muita coisa de uma pessoa que estudou mesmo pra isso. Outra coisa que funciona pra muita gente, ter a rigidez de ir sempre, assim, pra ir lá e fazer as medidas e ver que você tá emagrecendo e você se sente na obrigação de comer bem. N motivos. O oitavo item é leite. Eu preciso de leite para ter cálcio na minha vida. Para quem já assistiu muito documentário relacionado à alimentação, que nem eu nem quero me alongar nisso, mas se você realmente ainda acha que leite para ter cálcio é algo imprescindível, estou linkando um vídeo de uma nutricionista também. Bom, meu nono item, ainda falando um pouco de leite, que eu sempre achei que leite desnatado era muito melhor que leite integral. E... não, muito errado. O desnatado passa por uma lista de processamentos que tira quase todos os nutrientes que tem ainda de bom dentro do leite. Você pode até ser uma pessoa que tá querendo diminuir a quantidade de gordura, mas eu acho que essa não é a fonte ideal para você cortar a gordura de um alimento. Ainda nessa pegada do leite, rapidamente, na hora de comparar o queijo mais claro é o melhor queijo. Também não. Meu 10º item é cápsulas de ômega 3. Já caí adoidado nesse conto. Eu nunca fui do peixe, nunca gostei de peixe, não gosto de sushi, sou vegetariana hoje em dia, mas teve uma época que numa nutricionista ela me indicou ômega 3, simplesmente pelo fato de, você não consome peixe? Então toma ômega 3, que vai ficar super maravilhoso. E tipo, eu não tinha deficiência de ômega 3, sabe? Começa por aí. É muito mais o mercado de suplementos que... tem aquelas trocentas ômegas 3, 6, 9. Acho que a única questão importante é, se você está tendo uma deficiência de ômega 3, procure o seu nutricionista para saber qual é a melhor suplementação. Agora, só tomar cápsulas de ômega 3 porque você viu ali na drogaria e você não consome peixe, não é por aí. Tem um documentário na Netflix chamado Food Choices que fala muito bem sobre isso e muito bom esse documentário. 11º item é aeróbico é o que vai me emagrecer. Correr 70 milhões de horas e também não. Acho legal você ir atrás de fontes boas, de educadores físicos que vão te explicar melhor isso. Enfim, fui atrás e é isso mesmo, assim. Mas lógico, número 1, se movimentar. Se você gosta de correr, você tem um objetivo de emagrecer, ótimo. Mas se você não gosta de correr, tudo bem também. 12º item é carne para ter proteína. Cara, muitos documentários que tem no Netflix já desbancam isso. Já estamos cansados de ver super atletas não consomem carne, são veganos e tal. Então, enfim, arrasando por aí. E uma coisa que é muito importante todo mundo saber é que nunca na história da medicina foi diagnosticada uma pessoa com deficiência proteica. Bom, com deficiência de proteína. Isso nunca aconteceu porque todo alimento tem sim um pouquinho de proteína e o nosso corpo não necessita de uma grande quantidade de proteínas. A gente acha que, tipo, a gente precisa de tomar whey, logo em seguida comer uma barrinha de proteína e comer frango no café da manhã e frango no almoço e frango com batata doce no lanche da tarde e, sei lá, peixe no jantar. Enfim, galera, não precisamos de tanta proteína assim. 13º item eu achava que margarina e manteiga era a mesma coisa. Tanto que eu nunca decorava qual era que eu tinha que ir no mercado comprar mesmo. Não compre margarina. Margarina é bem pior do que manteiga, tá bem? Procurem fontes e informações sobre isso. 14º item eu achava que qualquer molho de salada era tranquilo de consumir. Gente, é o ó mesmo,
tá? Vão atrás também desse tipo de informação. Hoje em dia, eu não preciso muito de molhos refinados. Que eu não sei cozinhar muito bem, então não sei fazer molhos incríveis, por mais simples que os ingredientes sejam. Põe um pouquinho de mostarda. Cara, não sei nem onde achar mostarda pra eu fazer um molho com mostarda. Na minha salada só vai azeite, sal, vinagre de maçã. E os temperos que eu sempre jogo em cima, dos mais simples possíveis. 15º item é... Eu nunca fui uma pessoa que eu adicionava açúcar nas minhas coisas. Por exemplo, eu tomava leite com Nescau, chá, café. Nunca fui do café também, mas toda vez que eu tomava, eu nunca colocava açúcar. E eu me achava a pessoa mais saudável do mundo e falava, gente, por que eu não emagreço? Por que eu tenho esse desejo de comer açúcar o tempo todo? Sou muito, muito, muito formiga. Quem me conhece sabe que eu desbanco qualquer pessoa pra comer uma sobremesona. Hoje em dia não mais, graças a Deus. Avião. Tem o link abaixo de um TED Talk de uma moça que explica tintim por tintim porque que, assim, 90% dos alimentos hoje em dia levam açúcar e é foda, cara. 16º ponto, que eu achava que adoçante era muito melhor que açúcar. E também não. Adoçante é basicamente um açúcar feito em laboratório. Por favor, não consumam adoçante. Se você precisar adoçar o seu cafezinho, vai por mim, vai no açúcar. De preferência o açúcar que não é refinado, de preferência o açúcar orgânico, de preferência nenhum açúcar. A vida já é doce demais para adoçá-la. 17º item é que eu achava que açúcar mascavo, mel, açúcar demerara, açúcar de coco, era tudo isso 1000 vezes melhor do que açúcar branco, açúcar refinado. Gente, é melhor? É melhor. Por conta da fonte, por conta de não ter passado por tantas refinações. Mas uma coisa que a nutricionista disse e que ficou na minha cabeça sempre é que, assim, uma das minhas primeiras consultas com ela, eu comentei, cara, meu ponto fraco é açúcar, é doce e é isso aí. Aí eu falei, eu já tenho optado por, tirar o açúcar refinado, então a maioria das vezes eu só consumo mel, eu só consumo açúcar mascavo. Ela falou, cara, a questão é a forma que isso entra no seu corpo e seu cérebro lê. Açúcar é açúcar, então não importa a fonte dela, o seu cérebro vai ler aquilo como açúcar. E se você é uma pessoa que, assim como eu, era viciada em açúcar, não é bom você consumir nenhum tipo de açúcar, por mais orgânico que a fonte seja, porque o seu cérebro vai entender que aquilo é açúcar e você vai querer mais açúcar e assim por diante. Hoje em dia, se eu preciso adoçar alguma coisa, eu uso o xilitol, mas pode usar stevia e tal, só porque é o que eu tenho na cozinha hoje. Sem contar as frutas, né, tipo tâmara. 18º item, que é o famoso light diet, é melhor. É mais ou menos parecido com leite desnatado, semi-desnatado, do que comparar com integral. Gente, não, é tudo mascarada. Salvo exceções que a pessoa tem algum tipo de restrição, que a nutricionista passou, você precisa consumir só alimentos diet, por algum motivo. Não tem nada a ver você ir no restaurante e pedir uma Coca Zero em vez de uma Coca normal. É tudo farinha do mesmo saco, tá bom? E assim, o importante é ter menos ingredientes mascarados, ingredientes que você não consiga ler no rótulo, sabe? E 19º e último item é que barrinhas de cereais salvavam a minha vida. E, na verdade, elas deviam ser chamadas de barrinhas de açúcar, certo? A maioria das barrinhas, que pode até dizer que não tem adição de açúcar, tem ali xarope de glicose, que é a mesma coisa que açúcar, só que açúcar mais barato. Tirado do milho, talvez? Acho que é isso. Cara, barrinha de cereal, assim... Ou você faz em casa, ou é muito difícil de encontrar uma muito boa. E se você encontrar uma muito boa, ela vai ser cara. Faz um mix de nuts com frutas secas que... E é isso. Terminei de listar essa lista imensa. E agora, como eu tinha dito, todo fim do vídeo eu vou indicar alguma coisinha que eu tô curtindo muito no momento. E vamos lá. Bonus time. O que eu quero indicar pra vocês é podcasts. Pra quem não sabe, é basicamente um canal de rádio de uma pessoa. Foi meu namorado que me mostrou o universo de podcasts há uns 3 anos. E desde então... Mentira, não desde então, tenho escutado sempre. Eu tenho fases. Tem fases que eu escuto muito, tem fases que eu escuto muito pouco. Mas toda vez que eu escuto muito, eu fico muito feliz porque eu sei que é maravilhoso. Podcast já é um negócio que tá bastante difundido na gringa, mas não pegou aqui no Brasil. Não sei qual o motivo. Cara, eu acho que o mais legal do podcast é você aproveitar momentos que, sei lá, você não tá afim de escutar música, ou então você não tá fazendo nada de muito interessante, você está aprendendo alguma coisa, mesmo assim. Não necessariamente só aprendendo. Pra mim, eu acho legal o podcast pelo fato educativo. Ou seja, um entrevistado novo em um dos podcasts que eu assino, que eu nunca tinha ouvido falar, e que a pessoa é muito interessante, tem uma história de vida muito legal. Mas tem muitos programas de podcast que é só pela zoeira mesmo, é um bate-papo, e que se ali você gasta tempo com as risadas, sabe? Sim, hoje em dia eu tô numa fase que
que basicamente os podcasts que eu escuto são de empreendedorismo, saúde, nutrição, esporte. Um tempo atrás eu escutava bastante o Nerdcast, que é o podcast do Jovem Nerd. E, cara, é um podcast muito legal. Por mais que tenha esse nome Nerdcast, eles chamam entrevistados, assim, sei lá, cientistas, psicólogos, médicos, pra falar de milhões de temas diferentes. Isso faz uns 2 anos, 1 ano e meio, assim. Eu escutava assiduamente todos os podcasts do B9, pra quem é da galera da publicidade. O Brainstorm era muito bom, o Mupoca, o Zing, Mamilo, sei lá por que motivo eu não acompanho mais. E hoje em dia eu tenho escutado mais podcasts gringos. O Freakonomics, o do Rich Roll, que é o que eu mais tenho escutado. Pelo amor de Deus, gente, escutem o podcast desse homem. Maravilhoso. Eu vou fazer, acho que um vídeo dedicado ao Rich Roll. E o Tim Ferriss. Não vou me alongar, mas sério, deem uma chance pra podcast. Eu escuto malhando, andando de bicicleta, tô lavando louça, arrumando a casa, fazendo compras. Podcasts que eu escuto são longos, tipo de duração de quase 2 horas. Então eu demoro às vezes 1 ou 2 dias pra terminar. Assim, busca o tema que tu gosta, que você vai encontrar, com certeza, tá bom? Enfim, essa é a minha indicação. Um beijo!